Pessoal, tudo bem? Bom dia. No primeiro módulo, nós fizemos um exercício neuróbico de percepção. No segundo módulo, fizemos um exercício neuróbico de criatividade. E hoje, nós vamos fazer um exercício neuróbico com outras áreas do cérebro. Você quer testar o seu poder cerebral e calcular a sua idade aproximada? Assista o vídeo até o final para descobrir os resultados. Você tem um máximo de 20 segundos para cada tarefa, mas tente responder as questões o mais rápido possível. Teste número 7. Preste atenção nessas duas fotografias. Que erro elas têm em comum? Se você ainda não conseguiu descobrir, vamos virá-las de ponta cabeça. Parece terrível, não é? Os olhos e lábios das duas mulheres estão de cabeça para baixo, mas o nosso cérebro não reconhece isso imediatamente. O que acontece é que o cérebro não está acostumado a ver os olhos e lábios nessa posição. Tem um outro experimento interessante. Algumas pessoas podem virar a sua língua de ponta cabeça. Dê um joinha se você é uma dessas pessoas. Se você consegue, faça isso e então encoste no lado esquerdo da sua língua. Você vai sentir o toque no lado oposto, pois a evolução nunca ensinou o nosso cérebro a interpretar sensações na língua nessa posição. Teste número 6. Quantos buracos tem essa camiseta? A questão não especifica quais buracos exatamente, então a resposta correta é 8. Eles são a gola, 2 mangas, a parte de baixo da camiseta e 4 buracos no meio, 2 na frente e 2 nas costas, já que podemos enxergar o fundo através deles. Teste número 5. Que nome você daria a essa árvore? Escreva os nomes que vieram à sua cabeça na seção de comentários abaixo. Mas o desafio real era ver se você percebia o pássaro camuflado na árvore. Se sim, muito bem. Teste número 4. Você consegue resolver isso em 5 segundos? Eu vou dar 20 segundos, mas você deve tentar resolvê-lo o mais rápido possível. O erro não está nos números e nem nas cores. O erro está na palavra achar, que aparece 2 vezes. O seu cérebro nem sempre mostra a realidade. Seguidamente, ele mostra o que está acostumado a enxergar. Existem vários textos pequenos na internet que apresentam palavras repetidas, e a maioria das pessoas não nota até terminar de ler o texto e então ler a descrição. Se você tem uma visão debilitada, você já deve ter notado que coisas, mais frequentemente palavras, que você não conseguia enxergar de uma certa distância, ficam mais claras após alguém dizer o que está escrito ali. Não é que a sua visão melhorou, é o seu cérebro que está completando a imagem. Teste número 3. Você vê um bebê escondido? Se você
você seguir os galhos finos da árvore, você vai ver o contorno de um bebê em posição fetal. Os pés e dedos dos pés estão no lado direito da imagem. Os braços estão no centro e a cabeça na esquerda. Teste número 2. Qual linha é mais longa? Logicamente, a linha A é mais longa. Isso é tão óbvio, não é? Bom, não para todo mundo. Ou melhor, nem sempre. Foi feita uma pesquisa sobre a conformidade que era mais ou menos assim. Foi perguntado a 5 pessoas qual das duas linhas era mais longa. A resposta era sempre simples, mas foi pedido a 4 dessas pessoas que mentissem. Então, tecnicamente, havia apenas um sujeito real. As pessoas mentiam de maneira tão convincente que o sujeito real não queria ser diferente dos outros, e dava a resposta errada. Este mesmo fenômeno pode ser ilustrado com piadas. Se você está em um grupo de pessoas e alguém conta uma piada que todo mundo acha engraçada, você vai rir também, mesmo que não ache a piada engraçada. Tá, talvez não você, mas aproximadamente 75% das pessoas farão isso. Teste número 1. Você consegue encontrar Mike Wazowski? Ali está ele, verde, mas ainda bem diferente. Agora vamos falar sobre as suas respostas. Se você levou mais do que 20 segundos para responder cada pergunta ou não conseguiu lidar com todas as tarefas, significa que você tem o cérebro de uma pessoa madura. É difícil para você fazer com que a sua mente veja além do óbvio e você não consegue lidar facilmente com a mudança. Se você levou menos de 20 segundos, o seu cérebro é jovem e você consegue resolver tarefas de diferentes formas. Se você respondeu cada pergunta corretamente em menos de 5 segundos, o seu cérebro é muito jovem e flexível. Você pode notar os menores detalhes rapidamente e facilmente se adaptar a situações novas. E aí, cada um contando quantos testes você conseguiu acertar. Esse comentário que tem no vídeo, se o seu cérebro é mais jovem ou é mais maduro, ele não tem a ver com a idade cronológica. É a forma como você utiliza as regiões do cérebro, fazendo as sinapses. Então, eles falam o seguinte: se você usa menos que 5 segundos, você tem um cérebro muito jovem. Este jovem quer dizer, você tem uma agilidade mental muito acima da média. Aquela reguinha do lado marcava os 20 segundos. Então, vão escrevendo quantos acertaram em 20 segundos até a reguinha acabar, tá? Mais ou menos quantos exercícios acertaram. E como ficou o exercício em termos de te incomodar, de pensar, né? Como que é a minha agilidade mental. Ativou várias áreas, ativou percepção, ativou adaptabilidade, a flexibilidade, aquilo que a gente chama de plasticidade neural. Essa plasticidade é o quão rapidamente eu me adequo, ou o quanto me incomodou, eu desisti no meio, eu achei tudo muito difícil. Então, eu volto a repetir, independente da fase que estamos passando no momento, o nosso foco, dentro de tudo que se faz nas empresas, a adaptabilidade mais do que nunca é essencial. O RH tem que se adequar a essa geração nova que está chegando, a liderança tem que se adequar mais ainda a fazer gestão de um capital humano que tem outros princípios, outras ideias, que tem outras metas. Então, o exercício é para você se medir qual a sensação que você foi tendo, fora o número de acertos que você obteve.
A Cleide e a Ana Cláudia Osti estão dizendo aqui, uma acertou 4, outro 3. Qual a sua opinião, Rose? Então, o importante seria, assim, você passar pelo exercício e acertar alguns. O pior resultado que se pode ter é não acertar nenhum resultado. Se você acertou acima de 2 dentro daquele cronômetro, já é um resultado que te tira daquele grande gap de que nada está funcionando, tá ok? Pessoal, novamente um exercício neuróbico e pensando que estou achando que vocês estão fazendo os exercícios diariamente. Lembra? Um exercício neuróbico por dia. Me escreve quem fez algum tipo de exercício neuróbico durante essa semana, ok? Agora nós vamos dar início às nossas atividades dentro do curso e nós temos que refletir o vídeo que eu pedi para vocês assistirem. O problema não é meu. Me mandaram algumas reflexões e o principal, reflexões inteligentes e interessantes. Então, eu tenho aqui 4 comentários importantes a se fazer. Dentro do vídeo tem um foco muito grande, que é o do engajamento. O quanto a minha equipe, ou o quanto eu sou engajado naquilo que existe dentro da empresa. O engajamento é quando eu vejo sentido em tudo. O engajamento é quando eu vejo que aquilo tudo me pertence. Então, eu trabalho muito com o conceito dentro da empresa de que a empresa é como se fosse um Titanic. Então, os problemas que vão acontecendo, e o problema do vídeo era grande, são as pedras, os blocos de gelos que vão caindo dentro do Titanic. Se afundar a empresa, não importa se ela é o comercial que afundou, se foi o marketing que afundou, se foi o RH. Se não deu certo algo para a empresa, isso bate e reflete em todas as pessoas. Segundo tópico do filme, a falta de iniciativa frente aos fatos. Então, é aquela história de você ficar maximizando o que vai se fazer, e, na verdade, muita gente com muita iniciativa, mas, às vezes, sem acabativa. Então, a iniciativa é o princípio do processo do reconhecimento do problema. A acabativa é quando você encontra a solução para aquilo que você está enfrentando. Terceiro comentário. Os comportamentos do capital humano, eles devem ter uma conformidade com o princípio da empresa. Então, eu visito muitas empresas em que que tem dentro da missão, visão e valores, principalmente dentro dos valores, o conceito do respeito ao próximo. E eu percebo que, muitas vezes, o conceito ele é bonito, ele está definido, mas ele não é praticado no dia a dia dentro da empresa. Então, o problema que se tem é que se coloca uma ideologia, mas não se tem a prática da ideologia. Então, quando você fala de modelo, todo mundo tem que ter a mesma prática. Então, por exemplo, no vídeo a gente via que, pelo fato da pessoa ter um cargo muito simples, que no caso era o cachorro, ele não era ouvido, ele não era respeitado, e era ele que tinha a saída para aquele problema. E o último tópico é o seguinte: o que tem a ver a avaliação de desempenho com o vídeo do problema não é meu. Quando você joga, né, as competências, você pode estar colocando todas essas competências para serem avaliadas. Engajamento, iniciativa, respeitar o próximo. E você pode fazer um processo de avaliação. Quando nós estamos usando a plataforma do SOP, tem os targets, então você pode pôr o que é o engajamento para a faxineira e o que é o engajamento para um CEO ou para um cargo de liderança. Então, o vídeo mostra competências necessárias para se resolver problema, e o SOP, ele mostra como eu uso isso dentro de um processo de avaliação, tá ok? E lembrando, né, eu consigo tirar daquelas targets e das competências a minha entrevista por competência, então eu posso usar o mesmo formulário. Tem uma pergunta aqui. Rose, a Carolina está dizendo que essa semana ela fez um exercício e colocou em prática todos os dias, de aprender uma palavra nova todos os dias,
e inseri-la nas conversas. Carolina, eu sou coach e, por exemplo, quando eu tenho um gap de problema de comunicação verbal ou comunicação escrita, eu peço para fazer esse tipo de exercício que você fez, que é um exercício neuróbico. Localizo uma palavra e começo a usar para escrever ou dentro do meu processo de oratória. Além de aumentar o vocabulário, a gente fala de uma maneira muito elegante, muito polite, né? Você começa a criar um script interno. Se eu nunca falei ócio produtivo na minha vida, como que numa reunião de liderança, como meu liderado, ou como em uma reunião de RH, eu vou usar o termo ócio produtivo? Se eu nunca usei o termo procrastinar, como que eu vou usar isso numa conversa normal? Então, inserir palavras novas aumenta o teu repertório. E a gente chama de script interno, tá ok? Parabéns. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei? Se um dia você faz um exercício, Carolina, entendo que você continue fazendo esses exercícios, né? No outro dia, você tem que fazer um exercício com foco diferente, não com foco de palavra, tá ok? Outro comentário aqui da Ana Cláudia Osti, ela achou bem interessante os testes, trouxe uma luz para ela para buscar mais exercícios, e o quanto é importante essa prática para o nosso dia a dia e desenvolvimento. Eu sei que a Ana Osti é coach também, é parceira, né, colega, dentro desse segmento, e nós que trabalhamos com comportamento humano, nós temos que ir ampliando esse conhecimento nosso, né? Passem para o pessoal exercícios neuróbicos. Então, não importa qual é o meu papel dentro da empresa. Se eu estou conversando com alguém que tem um gap, que tem alguma dificuldade, fale um pouquinho desse tema, né, a respeito de exercícios neuróbicos, tá ok? E, continuando o nosso treinamento, nós temos os 3 objetivos. Falamos de aplicar, falamos de criar juntos, e hoje a gente vai estar falando sobre conhecer as utilidades. Bom, a gente gostaria de fazer um lembrete que, como vocês já devem ter sabido, nós colocamos no YouTube as 2 primeiras aulas. E gostaríamos, na medida do possível, que vocês procurassem se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque assim que a gente colocar outros conteúdos e a gente está desenvolvendo novas formas de apresentação, podemos compartilhar com vocês automaticamente. E no YouTube aconteceu umas discrepâncias, que é o seguinte: eu fiz uma live para a Brasil Prev, com o foco de dicas para pais, tios e avós, como lidar com o Covid, com crianças e adolescentes. No YouTube parece que não teve nenhuma visualização, mas é porque está no canal da Ômega, e no canal da Brasil Prev nós tivemos quase que 3.300 visualizações, pessoas assistiram, né? E no Facebook também nós tivemos mais de 1.000 visualizações. Então, no total, tem umas 4.200 pessoas que usaram o vídeo. Isso é importante porque a gente percebe que as pessoas têm a necessidade dessas informações. Bom, então nós vamos fazer uma breve revisão, né, desses 6 tópicos que a gente já apresentou nas 2 primeiras aulas, onde a gente falou um pouquinho da importância, né, da gente ter uma boa descrição de função e como a gente pode selecionar isso de uma maneira prática e, se possível, customizar. Então, nós estamos apresentando aqui o cadastro das competências quando você faz o acesso como se fosse um administrador de um grupo, né? Então, você vai criar uma empresa dentro do SOP, vai criar as suas competências, e quando você coloca em adicionar competências, né, você já vai direto para um cadastro onde estão todas as competências, né? São cerca de 50 competências, com os respectivos questionários, com os respectivos targets, o manual de desenvolvimento. Então, essa é a grande vantagem, facilidade de você já usar um sistema que tenha esse conteúdo, né? Outra coisa muito importante é a gente já ter uma escala de avaliação, né? E como a gente poder implantar isso de modo que as pessoas entendam a importância, né, de você ter targets, né, objetivos que são
reflexos, né, de uma competência que é mensurável e pode ser avaliada numericamente. E, ao mesmo tempo, no modelo do questionário que a gente mostra, a gente destaca aqui os targets do cargo, então fica fácil, né, das pessoas poderem entender quais são os objetivos para cada competência. Esta lembrança, pessoal, é da gente pensar o seguinte: a primeira fase sempre tem que envolver a gerência executiva, o staff maior da empresa. Por quê? Porque, na verdade, vamos pensar a pior hipótese. O primeiro grupo de diretores, de gerentes, não comprou a ideia da avaliação de desempenho. Então, isso não deve migrar para baixo. É muito difícil, tá? Você está comprando um problema e não uma solução. A proposta, então, comece com um grupo de alguns dirigentes, alguns diretores, alguns gerentes, né? Pode ser do primeiro escalão, do segundo escalão, não tem problema. O importante é o projeto começar bem e de acordo com as fases sugeridas. Depois, definir, né, quais são os nossos objetivos. Vai ter o quê? Autoavaliação, avaliação de líder, avaliação do colaborador, vai ter avaliação de pares também? Isso também é bastante importante. Depois de todas as soluções existentes, né, a gente apresentou várias delas aqui para vocês, você pode optar por aquela que melhor atende às necessidades da sua empresa. Sendo que a gente está destacando aqui a importância do sistema Omega Plus, porque é o único sistema no mercado que tem o manual de desenvolvimento. O nosso modelo de questionário, acredito que alguns de vocês que fez a sua autoavaliação já viu o seu questionário, né? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum questionamento, mas por que no meu questionário só aparece 3? Porque o sistema que você usou, que você se cadastrou, é o de apenas 3 competências. A gente pode depois fazer um grupo piloto, um projeto piloto, para vocês verem outras opções de questionário também a ser aplicado. E a parte visual, né, do relatório, que é uma coisa interessante também, sendo que muitas pessoas gostam dessa parte visual, complementando a parte numérica. Bom, depois, pessoal, a gente tem como o grande diferencial do manual a possibilidade da gente ter o que a gente chama de repositório de informações, tá? Porque através do repositório, você consegue fazer com que, se um líder sai da empresa, todas as sugestões práticas, todos os conceitos que ele usava com aquela equipe, também vão continuar sendo preservados. A gente vai continuar tendo as mesmas informações, mesmo que haja mudanças de líderes, mudança de pessoas nos grupos. O importante é a gente preservar essa cultura, né? E o manual, ele sempre vai trazer informações no que tange as sugestões práticas, né? Então, aqui é um modelo de manual, a gente já mostrou isso uma vez para vocês, e a gente gostaria de lembrar, então, por fim, que é o seguinte: se vocês quiserem compartilhar o uso do SOP com outras pessoas, tá? Lembre de nos mandar, né? Qual é a pessoa que você está colocando como líder, como par ou como colaborador, mas você tem que mandar, inclusive, o e-mail dessa pessoa, para a gente configurar a degustação para que vocês possam mostrar como que se usa o SOP nessa demonstração bem simples, né? A gente vai fazer um novo exercício mais para frente também. E se precisar de apoio, né, num projeto de vocês, a gente tem a proposta de que a gente sempre vai dar continuidade, vai dar suporte para vocês nos projetos de vocês, sejam usando o SOP ou não. E se você for um consultor, você tem um cliente, quer fazer um projeto para o seu cliente, a gente também vai ajudar. Bom, com isso, então, pessoal, a gente gostaria de reforçar o nosso compromisso com vocês na avaliação de desempenho. Seguindo na parte teórica,
Hoje nós vamos introduzir o conceito de rodadas de feedback. Então, o objetivo do feedback é fazer o processo do desenvolvimento da pessoa homeopaticamente. Homeopaticamente. Então, quando nós estamos trabalhando o SOP 360, isso implica que você também vai trabalhar com o feedback 360. O feedback, ele tem essas etapas. Isso está dentro de um treinamento nosso, e nós fazemos laboratório só de 2 horas para trabalhar esse conceito e treinar feedback com cargos de liderança. Ou nós treinamos as pessoas do RH para poderem utilizar essa tela. Então, nós damos uma supervisão para o RH e depois o RH que vai fazer esses laboratórios com os seus líderes. E, por vezes, tivemos empresas em que isso fazia parte da integração da liderança, já passar por esse laboratório de feedback. Primeira coisa, ele deve ser dado? Então, é o primeiro questionamento que eu tenho que parar para pensar. Então, se eu fiz uma avaliação, se eu tenho uma evidência, eu vou trabalhar com a ferramenta do feedback. O objetivo do feedback, eu tenho que ter certeza, eu quero aumentar alguma coisa ou quero diminuir alguma coisa. Então, eu quero aumentar a sua produtividade. Esse é um objetivo. Ou eu quero diminuir a sua introversão. Isso é um objetivo. Eu sugiro que vocês tenham fichas de acompanhamento no Excel. Então, por exemplo, eu vou fazer a rodada de feedback agora, em junho, para o José Luiz. Então, eu ponho lá, José Luiz, junho, o feedback, qual vai ser o meu objetivo? Eu já ponho o que eu quero aumentar, o que eu quero diminuir. Eu tenho que saber qual é a maturidade que essa pessoa tem. Pessoal, eu meço sempre 2 maturidades na equipe. Maturidade técnica, que é a qualidade da entrega do projeto, a qualidade da entrega de todo o trabalho que a pessoa faz, e eu falo sobre prazo também, qualidade e prazo. E isso é maturidade técnica, o quanto conhece, o quanto faz bem dentro do prazo. E a maturidade psicológica é a forma comportamental que eu percebo que essa pessoa tem. Então, quando eu falo com ela qualquer coisa, eu percebo que ela faz caras e caretas, não consegue sustentar uma cara de paisagem. Eu percebo que a pessoa perde energia, ela se desmotiva. Eu percebo que ela sai batendo o pé. Eu já ouvi comentários que ela não gostou da nossa última conversa. Todos esses comportamentos observáveis e mensuráveis, segundo a teoria do Prahalad, vai montando a maturidade psicológica dessa pessoa. Quanto mais baixa a maturidade psicológica da pessoa, mais recursos eu tenho que ter para ir devagar na sessão de feedback. Quanto mais alta a maturidade psicológica da pessoa, eu posso mais rapidamente trabalhar a sessão de feedback. Está todo mundo sentado, né? Ou deitado. Sessão de feedback não pode passar mais do que 5 a 10 minutos. Feedback não é para bater papo. Feedback é para o emissor que está falando o feedback, que está passando o feedback, é para ele falar. Não é para ficar trocando ideia. Se a pessoa depois quiser conversar sobre o feedback, marca um outro momento, tá ok? Dentro do nosso laboratório, a gente detalha bastante, com vários exemplos, cada um desses itens aqui. Qual o conteúdo que eu quero trabalhar? Então, eu marco lá que no José Luiz, José Antônio, eu quero trabalhar o gap da administração do tempo. Então, eu já sei que em junho eu falei sobre a dificuldade dele de querer trabalhar com tempo. Qual a quantidade de informação que eu vou passar? Etapa número 1, começa o feedback com competência e um exemplo, com nome, número e fato. Ponho lá no meu Excel, junho, competência, prazos. A competência dele é relacionamento interpessoal. É uma pessoa de fácil relacionamento, gap, administração do tempo. Quando eu for falar do gap, a quantidade, o elogio, um exemplo. O gap, eu levo 3 exemplos, com nome, número e fato, onde ele atrasou os projetos. Cenário ideal para isso,
Pessoal, 10 minutos com porta fechada, celular desligado e sem atender ninguém. Esse é o cenário ideal. Frequência. Frequência de feedback. Todo mundo fala assim, todo dia eu dou feedback. Eu falei, não, todo dia você pode comentar sobre algo que a pessoa tem que melhorar. Isso não é feedback. Feedback é quando você usa esse ritual todo aqui que eu estou passando para vocês. Essa frequência tem que ser, no mínimo, 1 vez por mês. Ideal, de 15 em 15 dias. A grande maioria das empresas não consegue se programar para isso. Empresas dando feedback bimestral. Desculpa, está perdendo tempo. Porque 60 dias, aí eu converso 10 minutos com a pessoa sobre uma coisa que ela tem que melhorar, você está se auto-sabotando, né? Então, tenta manter essa frequência 1 vez por mês. O que eu devo observar após o feedback é se aquele gap desapareceu. Se é prazo, eu vou começar a ficar de olho no José, se ele está entregando as coisas dentro daquilo que eu pedi, do tempo, do time que eu pedi. E como que eu vou recompensar o José se eu percebo que ele está me entregando dentro do prazo? Eu vou mandar um e-mail e falar assim, caracas, como você está ótimo nisso. Se o José admira quem está acima de você, né, o teu gestor, pede para esse gestor mandar um e-mail falando assim, nossa, a tua líder Rose comentou que você está zerado em termos de prazo, você não está atrasando nada, tudo mais. Isto que é recompensa. Infelizmente, muita gente lê, quando vê essa palavra, acha que recompensa é um prêmio, é uma folga ou é algo financeiro, tá ok? Então, após aplicar o SOP inteiro, eu tenho que saber o que eu vou fazer com aquele material que eu recebi e que apareceram aqueles gaps. E algumas definições, né? Então, antigamente a gente tinha o feedback que era de cima para baixo, que é muito antigo, e agora eu tenho o feedback que faz os 360 graus. E isso é depois das avaliações que são imputadas. Essa cadeia causal de comportamento é uma tela, para mim, muito importante. Nós temos um treinamento chamado DLV, que é Desenvolvimento de Líderes Vivencial. Nesse treinamento, nós aplicamos, por exemplo, o termo sessão de feedback. E os líderes, depois da teoria, no próximo encontro, eles têm que trazer evidências de que eles usaram aquela teoria. E essa tela é uma das telas que eu uso, e uso bastante em curso de liderança. Normalmente, as pessoas trabalham com suas premissas, as suas crenças, suas experiências e seus valores. Eu acredito nisto e automaticamente, porque aqui vocês estão vendo que é uma sequência, né? Então, todo mundo fala assim, ai, Rose, eu já entendi esses verdinhos, eu passo por tudo isso. Caracas, para pensar se você passa de verdade por tudo isso. Normalmente, a gente sai do que eu acho para o comportamento. Então, isso tem a ver com o casamento, isso tem a ver com o filho, isso tem a ver com a vida. Ideal dos ideais. Quando você vai desenvolvendo uma maturidade psicológica maior, e não importa a idade que você tem, eu posso atender alguns executivos com 60 anos de idade, baixa maturidade psicológica, e eu faço orientação vocacional em adolescentes com 14, 15 anos, altíssima maturidade psicológica, tá ok? Como funciona essa tela? Eu acho, eu acredito, e eu tenho uma experiência que eu sei que vai afetar a percepção de alguém. Então, dependendo de como eu passo essa minha crença, eu estou criando uma percepção com alguns filtros para outra pessoa. Então, eu preciso saber com que lente que a pessoa está vendo aquilo que eu estou passando dentro de uma experiência que eu tive. Eu quero implantar SOP, por exemplo, tá? Eu preciso desenvolver um filtro onde a pessoa use a lente para que ela sinta que aquilo vale a pena. Portanto, eu tenho que ter argumentos robustos, argumentos fortes, argumentos parrudos. E os nossos módulos trouxeram bastante argumento nesse sentido. Porque essas percepções vão gerar algumas conclusões, algumas hipóteses na cabeça do outro. Eu sou o emissor, o outro é o meu receptor. E eu gostaria que ele tivesse uma hipótese do tipo assim, caraca, se está falando que minha empresa é pequena e que esse negócio aí que eles estão falando é barato
e quem trabalha comigo fez o curso e gostou, deixa eu levantar uma hipótese de que é bom para a minha empresa. Ou, bom, a pessoa que fez o curso, a minha pessoa do RH fez o curso, tá me trazendo a informação, a sensação de que não dá mais para trabalhar com 500 pessoas, sem ter um site, alguma coisa, eles estão levantando uma hipótese. E talvez a hipótese seja que é interessante mudar o nosso sistema de avaliação. Ou, melhor ainda, vamos começar a fazer um sistema de avaliação. E a pessoa pode ter uma sensação. E a sensação pode ser de rejeição ou de aceitação daquela premissa que você levou para ele. Este quesito aqui que vai gerar o quê? Um comportamento que vai ser uma ação para você fazer alguma coisa, uma resposta, uma iniciativa. Pessoas com alta maturidade psicológica sempre fazem o questionamento de todas essas zonas verdes antes de querer chegar que o outro tenha o comportamento que você precisa. Isso é interessante naquilo que a gente fala da plasticidade para tomada de decisão. Tomada de decisão é uma competência gigantesca para RH, como o causador da tomada de decisão, e para a liderança, como o executor da tomada de decisão. Rose, tem uma pergunta aqui da Maria do Carmo. Como devo começar um projeto? Maria do Carmo, então, assim, eu não sei qual é a realidade da sua empresa. Se você não tem avaliação de desempenho ainda definida dentro da empresa, a minha sugestão é, faça um script de tudo que você quer falar, faça um script, monte a parte teórica do projeto, leve benefícios do projeto, a parte teórica, que são as informações, nome, número e fato. Os benefícios, valor agregado. O que minha empresa ganha com isso? E valor agregado em cima da teoria dos 3 P's. Valor agregado sobre pessoas, valor agregado sobre processos, valor agregado sobre produto final. Então, o que a avaliação de desempenho e por competências vai fazer as pessoas da empresa ganharem, o que você melhora nos processos e qual o produto final que você pode ter dentro da empresa, tá ok? Isso se você está começando do zero, isso daqui. E é óbvio, né, Maria do Carmo? Pode chamar a gente para uma reunião com a tua liderança, a gente faz reunião em qualquer lugar do país, e a gente já foi até presencial fazer reuniões em outros estados e tudo mais, sem compromisso nenhum. Então, o nosso objetivo é divulgar o projeto e ver se ele cabe, é customizável para a tua empresa, tá ok? Se você já tem, e é aquela empresa que está com o processo de avaliação de desempenho de uma forma um pouco mais amadora, tudo mais, faz o mesmo caminho que eu mostrei para Maria do Carmo, e põe lá um dos benefícios dentro do produto final, é tempo, gente. É tempo. Outro benefício, empresas que têm um médio porte, é o seguinte, uma geração que está chegando de fora, na faixa de 30 anos de idade, você mostra uma avaliação de desempenho que vai ser acompanhada por um Excel, tá? A empresa já fica com uma cara de que, assim, ela pode ser meio jurássica, né? E o benefício do manual de desenvolvimento. Esse é o pulo do gato do nosso SOP. Então, nós tivemos empresas que já tinham sites de avaliação de desempenho e eles compraram só o manual de desempenho, ou compraram só a pesquisa de clima organizacional. Então, o caminho é esse. Maria do Carmo, se te ajudar ou se precisou de mais alguma informação, vai me escrevendo, tá certo? E o importante é a gente levar aquilo que vai ser melhor para todos da empresa. O RH ou o líder, ele tem que entender que ele tem que ter uma alta competência no processo de persuasão. E não é um projeto do RH. Esse projeto, ele é criado, implantado por alguém. Pode ser esse RH. Mas ele é feita a gestão através da liderança, eles que caminham para essa forma final, que são os comportamentos que a gente quer que eles tenham depois do projeto implantado. Aqui eu tenho modelos de formulários de feedback, porque tudo tinha a ver com feedback. Um modelo meio antigo de formulário,
onde tem aqui, né, por exemplo, o número 1 aqui embaixo. Aí eu pergunto para ele, qual é o seu foco principal? E aí a pessoa vai ter que estar digitando tudo e o líder tem que estar pensando o que ele vai estar perguntando. No SOP, o nosso formulário ele fica com esse tipo de padrão. Bom, é importante a gente pensar, pessoal, que assim como a Rose mencionou, fazer a reunião de feedback, muitas vezes a gente tem o conceito de que aquilo é uma obrigação, então tem que ter um formulário, nós vamos dar o feedback, tem que pegar a assinatura do colaborador e assim por diante. Todas esses conceitos são válidos, são verdadeiros. Porém, a gente sabe que isso atravanca, né? Um líder com 10, 20 colaboradores, como é que marca 20 reuniões para fazer feedback? Portanto, nós incluímos no plano de ação fazer feedback e deixar como se fosse um resumo, né? Uma nota, porque como a Rose falou, o ideal é fazer feedbacks breves, né? De modo que você, por exemplo, se você fez através do seu relatório de avaliação, você já coloque, né? E aí não precisa ser presencial. Você pode começar um plano de ação independente de ter um relatório ou não, certo? Com isso, a gente propõe para vocês que o uso da reunião formal de feedback é uma coisa opcional que vai gerar um plano de ação ou não. E aí a gente tem as possibilidades de poder fazer isso. Se eu estou usando o meu usuário, eu sou o líder, né? Então, eu crio um plano de ação e já coloco o porquê, a origem desse plano de ação, baseado no quê? É a própria reunião de feedback. É você ter dado feedback. E isso tudo, pessoal, vai ficar com um histórico, né? Nós vamos ter históricos de reunião de feedback e de plano de ação, que é uma página só, é um item só que você vai ter que passar a utilizar no dia a dia. E a gente vai fazer um exemplo depois, vocês vão ver que é uma coisa bastante prática. A primeira parte é a reunião de feedback, que vocês já conhecem, e a gente sabe que a reunião pode ser iniciada pelo líder ou iniciada pelo colaborador também, né? O colaborador pode falar, puxa, chefe, eu precisei consultar o manual e eu olhei que a gente tem uma coisa melhor para fazer. Posso registrar isso? Ou seja, ele já põe lá como se fosse a observação dele do manual e ele pode sugerir um plano de ação para aquilo. Ou não, ele vai querer registrar só a reunião de feedback. O ideal é fazer as duas coisas juntos, porque você, além de pontuar um problema, né, seja o líder, seja o colaborador, você vai dar continuidade. Então, o plano de ação, né, que é o sinônimo do PDI, vai dar continuidade nesse processo. Pensando agora no plano de o PDI que o Eduardo estava falando, quando eu estou estruturando isso, eu já tenho que ter uma visão a médio prazo. Então, eu tenho que pensar quais ferramentas que eu conheço que eu posso estar indicando para o meu colaborador, isso se é o líder. Se é o RH treinando a liderança, o RH tem que conhecer algumas ferramentas de mercado. Então, eu posso estar falando sobre treinamento, e aí tem formas diferentes de treinamento. Então, atualmente, você pode estar falando EAD, que é um treinamento à distância, que você pode estar levando para dentro da empresa. Você pode estar falando em treinamento, que são aqueles que você contrata treinamento interno ou treinamento externo, você inclui essa pessoa em algum treinamento de fora, ou você contrata alguém para estar fazendo uma carga horária de treinamento. E tem agora também no mercado, a Ômega utiliza muito isso, são os laboratórios. Então, o treinamento é quando nós falamos que é de 4 horas para cima. Menos que 4 horas, e o ideal são 2 horas,
nós trabalhamos com laboratórios. A gente fala que são pílulas de sabedoria, tem nomes polites, nomes elegantes, sofisticados, né? E eles são bem objetivos. Se eu medir, fiz a metragem das competências e dos gaps, e eu vi que a maior parte dos meus líderes, eu sou superintendente, e eu tenho 10 líderes. Eu tive 8 líderes que tiveram notas muito baixas em feedback, competência de comunicação. Então, se questionou sobre feedback. Então, eu contrato algumas horas de laboratório de feedback para fazer com que ele aprenda a fazer e que ele pratique isso com alguém, ou com RH, ou com a consultoria, antes dele ir a campo para ele atender a equipe dele, tá ok? Fora treinamento, nós temos o coaching. Quando que eu indico coaching para alguém? Então, eu tenho lá a descrição de cargos, eu tenho as competências, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, experiências adicionais, tudo mais. A minha líder ou o meu colaborador, normalmente o coaching é para cargo de liderança, né? Ele tem, das 12 competências da lista, ele foi muito bem avaliado em 8. E ele apresentou 3 grandes gaps. Então, quando eu tenho uma pessoa que 75% ela está ok, e ela está precisando melhorar 25%, 30%, 40%, eu não indico essa pessoa para treinamento, porque a pior coisa é você mandar a pessoa para um treinamento onde ela não tem necessidade daquele tema. Então, você contrata ou 6 sessões de coaching, ou 12 sessões de coaching. Então, quando nós fazemos a proposta, os nossos coachings são de 45 minutos, a distância ou presencial, então a gente atende coaching do Brasil todo, e acaba com 12 encontros, tá ok? O coaching mais longo que eu fiz foi de 3 anos, mas foi porque a cada ano a pessoa ia galgando uma promoção. Então, eu era contratada para trabalhar só as competências que estavam faltando para essa pessoa, tá? Aí vocês podem me perguntar, Rose, e aquelas pessoas que de 12 competências, ela está muito ruim em 8, né? A primeira vez que você faz a avaliação de desempenho na empresa, tentem não deixar para mandar ninguém embora, porque não é justo para a pessoa ela ser avaliada, ela está ruim demais, eu já vou mandar embora. Você pode fazer, sim, linha de corte na segunda avaliação, tá ok? Mas, por exemplo, essa pessoa, se ela está ruim em 8 competências, não é coaching que você vai contratar. Você tem que ver os temas e começar a enfiar essa pessoa em treinamentos para ver se ela se melhora. E tem a última ferramenta, que é o mentoring. Para que serve o mentoring? O mentoring é quando você precisa que a pessoa melhore em uma coisa específica, bem específica, e na tua empresa você tem uma pessoa que já é muito boa naquela característica, naquela competência. Então, a Ômega vai lá e trabalha com essa pessoa para ela virar um mentor. Então, ela vai atender quem está com gap para ela fazer o outro se melhorar. Então, aí, no caso, você não entra com 6, 12 sessões. Você entra com 2 encontros para treinar uma pessoa que está boa em alguma competência, para que ela se torne um mentor dentro da empresa. Então, toda vez que eu tiver alguém que tem problema de administração do tempo, esse meu mentor, que foi treinado para isso, vai lá e faz algumas sessões com a pessoa, para que a pessoa desenvolva e copie o seu modelo. Então, aqui você tem algumas saídas dentro dos PDIs. Aí eu preciso saber o que a pessoa vai precisar. Modelos que tem de mercado, né? Então, aqui pensando, olhem aqui na 4ª linha, foco em resultado. Então, eu estou com gap, foco em resultado, eu peço para a pessoa realizar essa atividade e coloco prazo quando eu estou passando e para quando eu quero aquilo desenvolvido. Eu tenho aqui outro modelo de PDI. Então, eu quero que essa pessoa tenha mais atualidade, ser mais atualizado. Então, eu peço para ela estar ouvindo semanalmente podcasts de algum tema. E qual é o meu objetivo? Lembra sempre, né? Aqui o objetivo é aumentar conhecimento. Eu sei que eu quero que ela aumente o conhecimento dela.
E esse é o modelo do PDI da Ômega dentro do SOP. Bom, no SOP, pessoal, nós vamos passar rapidamente, porque acredito que alguns de vocês já até fizeram o plano de ação das outras aulas, então isso já foi visto. Mas lembrando, né? Começamos com a reunião formal de feedback. Se não for necessário, esse campo aqui pode ser minimizado, tá? Muito importante a gente ter a possibilidade de, ao desenvolver o PDI, se o líder conhece exatamente o que ele gostaria que o colaborador vai resolver aquele gap dele, ele domina o assunto, ótimo, né? Mas muitas vezes a gente sabe que o líder não domina o assunto. São muitas competências, a gente normalmente começa com umas 10 competências. A gente gostaria de até que os líderes dominassem todos aqueles assuntos, dar sugestões e poder dar um bom encaminhamento. Infelizmente, nem sempre isso é possível. Daí a importância da gente ter o manual, né? Então, a gente selecionou a competência, vamos ver o que o manual pode nos ajudar. E aí temos, para cada nível, 3 ou 4 sugestões. Aqui tem um detalhe do nível 2, né? Onde a gente vê que a gente está sugerindo que a pessoa questione quais foram os motivos que o levaram a tomar uma atitude inflexível e pense como poderia ter sido se você tivesse flexibilizado. Ou seja, a nossa proposta é que a pessoa tenha um insight. Então, mas ele vai fazer um plano de ação só para ter um insight? Só não, pessoal. Às vezes, um insight é o grande resultado que a gente tem desse projeto. E se a pessoa tem esse insight espontaneamente, ele ao desenvolver, ao consultar o manual, ele já tem, aí que a gente está ganhando tudo nesse processo. E, por fim, ao detalhar os demais itens do PDI, a gente pode depois fazer a gestão disso, né? Então, até quando a pessoa tem que concluir esse plano de ação? E nós vamos falar um pouquinho de métodos de avaliação dos PDIs, dos planos de ação, né? Aqui a gente usa uma metodologia que a gente chama de régua, tá? Esta é uma régua que vai de 0 a 100%, e quando você coloca aqui que o seu objetivo é 100%, você está se propondo a fazer esse 100% até essa data. E você vai fazer um acompanhamento posterior disso. Logo após isso, você ter preenchido tudo, é muito importante você salvar. Nós vimos que algumas pessoas até fizeram o plano de ação, mas no fim esqueceram de salvar, ele não ficou salvado. Então, a gente quando você usa um sistema, a gente tem que pensar sempre se as informações estão sendo salvas adequadamente, por isso que a gente tem procurado fazer exemplos com vocês. A gente vai falar mais um pouquinho depois a respeito dos métodos de acompanhamento. É importante, pessoal, a gente pensar que o programa de desenvolvimento, ele é sempre feito, tá? De acordo com as várias opções que a gente tem de conjuntos, né? Então, eu estou falando de um treinamento corporativo, eu estou falando de competências comportamentais ou competências técnicas, ou de uma competência complementar, né? Uma que a gente seria desejável que o nosso colaborador tivesse. Então, para cada conjunto de treinamentos, a gente tem sempre a possibilidade de ter ações específicas. Nós trabalhamos com, quem entrou no site da Ômega, leu que metade dos nossos clientes são da área da saúde e outra metade são em outras áreas. E a área da saúde é uma das áreas mais difíceis de se trabalhar, porque todos eles trabalham no princípio do desprazer, né? Quem procura a área da saúde está indo porque acha que tem um problema, já é um princípio de desprazer, ou realmente tem um problema, então parte sempre para alguma coisa que exija um certo desgaste dos colaboradores. Então, em algumas empresas, dentro da área da saúde,
No SLP, a parte aqui de algumas competências específicas, colocavam competências técnicas. Então, precisa aprender a entubar. Então, a pessoa faz o curso e aí anexa lá no cadastro que tem do SLP o certificado de fez o curso que aprendeu a entubar. O RH aplica uma prova técnica para ver se ele realmente tem o conhecimento adquirido, e aí você fala que essa prova técnica, que pode ser vivencial também, na área da saúde a gente tem muito a prova na parte prática, né? É a evidência do conhecimento que você adquiriu através daquele treinamento. Então, é uma avaliação de eficácia. Quando você passa aquela avaliação, gostou do treinamento, não gostou do treinamento, o instrutor foi bom, tudo mais, aí é uma avaliação sobre a qualidade do treinamento. Então, eu tenho a avaliação de qualidade e a avaliação da eficácia. Então, no SLP, você pode colocar todas as competências técnicas que a pessoa precisa desenvolver e você coloca lá qual é o plano de ação, que provavelmente pode ser esses cursos que o Eduardo acabou falando, né? Algumas coisas que são treinamentos corporativos. Bom, e agora, pessoal, o acompanhamento do PDI na verdade, uma metodologia que nem todas as empresas usam. Por isso, a gente está fazendo uma breve reflexão aqui, né? O que a gente normalmente vê as pessoas quererem usar e que quer fazer tudo com Excel, é ótimo. O Excel serve para isso tudo e, com certeza, a gente não tem muitas opções em geral. Porém, você pode criar um sistema próprio, se você já tem um CRM, se você já tem alguma coisa, tá? A gente provavelmente poderia fazer através desse sistema integrado seu. Ou até ter uma ferramenta de gestão específica, tá? Para fazer o acompanhamento de metas, planos e do desenvolvimento. Bom, por que nós estamos questionando isso tudo, pessoal? Porque, na verdade, ter um sistema que faça avaliação de desempenho é muito importante, é fundamental. Porém, o plano de ação que você tem que desenvolver tem que ser uma coisa prática. E além de você ter uma coisa prática, de ter o plano de ação, como que você vai fazer o acompanhamento desse plano de ação? Então, eu lembro sempre de um líder, né, que é uma pessoa muito competente, ele tinha 100 colaboradores abaixo dele. Ele fez tudo no Excel. E isso realmente é um trabalho bem difícil. Bom, o método de acompanhamento que nós propomos, pessoal, é realmente você utilizar para um determinado plano de ação. Você definiu, por exemplo, o seu objetivo é atingir uma meta X, né? Para uma competência, eu posso colocar 100%. Se eu tenho dois planos de ação, eu posso colocar 50% para cada plano de ação para nos desenvolver naquele objetivo. Com isso, então, o que nós vamos ter? Temos que fazer uma metodologia aonde, através do follow-up do líder, eu vou dizer quantos % que aquilo foi realizado. Então, por exemplo, se eu quero que ele faça algo e que ele tem que ler, então é uma ação, eu posso dizer que se ele ler o artigo que eu estou precisando, a régua dele já vai andar 25%. Depois eu quero que ele faça da leitura, não peçam para a pessoa ler nada e depois não fala o que vai fazer com aquilo que leu. Então, ele leu e aí ele pode abstrair daquela leitura, por exemplo, eu precisei que ele lesse sobre inteligência emocional. Então, eu preciso que ele leia 2 artigos sobre inteligência emocional. Eu não peço para fazer leitura de livro, porque não se dá tempo entre os encontros dele ler um livro inteiro. Leu, tira de lá
as principais ações que você viu e que você acha que quem usa a inteligência emocional faz no seu dia a dia, tá ok? Aí faz um Excel, marca aquelas ações do Excel que você pratica e marca as ações que você não pratica. Então, se ele leu e fez o Excel, ele já andou 50% nessa roda que o Eduardo está mostrando. Além disso, tudo aquilo que você marcou, que você não faz, pega a planilha 3Q1 POC, é aquela planilha de planejamento, e marca como você vai fazer para desenvolver aqueles itens que você disse que você ainda não pratica. Na hora que ele te apresenta esta planilha do 3Q1 POC, aí eu faço a roda dele andar 100%. Ele leu, ele fez o Excel e ele já fez a planilha do 3Q1 POC do que ele vai fazer de tudo aquilo que ele disse que ele ainda não aplica no dia a dia dele. Aí ele fez 100% a meta dele para desenvolver a inteligência emocional. Aqui a Maria do Carmo está perguntando, que tipo de indicador eu posso usar? A bem da verdade, Maria do Carmo, você pode usar qualquer tipo de indicador que seja importante para você. Porém, temos que pensar que existem algumas coisas que são mais significativas, né? Então, tudo que for número ajuda a gente a entender mais facilmente como foi o desenvolvimento. Por isso que, para cada atividade, seja ler um livro, seja fazer X visitas, seja você ter um plano de venda, você pode associar isso, que a sua proposta naquele prazo, né, representa 100%. E aí você vai acompanhando através das atualizações e anexando as evidências, né? Lembre-se que a gente fez logo no início, na primeira aula, a possibilidade de anexar evidência. Isso continua valendo, vocês vão poder praticar isso posteriormente. Bom, e aqui, portanto, a gente vem para, eu diria que é o filé mignon do processo de acompanhamento de indicadores, né? Onde a gente normalmente tem o que a gente chama de dashboard ou painel de navegação, aonde um grupo que tenha, por exemplo, 4 líderes, eu consigo bater os olhos e identificar quem que realmente se desenvolveu melhor e quem se desenvolveu pior. Para cada líder, o sistema permite a sua média individual e a média da sua equipe. E se você quiser navegar, conhecer por que cada pessoa da equipe só está chegando em 50%, você vai e clica na equipe e vai saber. Bom, vamos fazer um exercício agora. Quem está olhando essas 4 pessoas, quem pode me dizer pelo chat, qual é a que teve melhor resultado dessas 4 pessoas? Vamos lá. Então, eu sou gerente do Hamilton, do Andrei, do Leônidas e do Vanderlei. Então, quem é que está melhor dentro da minha equipe de liderança? Então, eles são os meus líderes. Pelo que vocês têm aqui na tela, se vocês tivessem que avaliar, quem vocês acham que é o melhor líder dentro do grupo? Aí eu tenho já uma pessoa falando que provavelmente é o Leônidas, e mais alguém? Quem concorda ou quem discorda? Eu quero saber se vocês estão pensando junto comigo, né? Então, pessoal, é o Leônidas mesmo, porque é o seguinte, a régua colorida me permite fazer uma brincadeira, que é uma análise crítica, de uma forma que eu chamo de psicopedagógica, né? Então, o verde me chama muita atenção para aquilo que está muito bom, o vermelho para aquilo que está muito ruim, e o amarelo que é aquilo que é o mais ou menos. A Cleide também falou que é o Leônidas. Isso. Na verdade, eu vejo que eu tenho 2 verdes, Hamilton e Leônidas. Só que o problema que eu tenho aqui é qual a conclusão que eu, gerente do Hamilton, tenho. Cara, você é ótimo. Tudo que eu coloquei no teu SOP, você fez.
Agora, me explica um pouquinho, né? Que gestão que você está fazendo do SOP, porque a equipe fez só 50%. E como o Eduardo falou, a hora que eu quiser, eu entro aqui nos 50% e vou ver ainda quem é da equipe do Hamilton que baixou a nota dele, que baixou essa média dele, tá ok? Que isto o Hamilton não poderia deixar chegar até a mim, que sou gerente dele. Vou lá para o Leônidas. Cara, você fez tudo muito bem feito e ótimo. Nós estamos indo para junho, as metas têm que acabar todas em julho e tua equipe já está em 80%. Meus parabéns. E o pior de todos, fica super claro com a régua colorida. Quando a gente apresenta isso, nós vamos fazer a implantação do SOP, nós damos o treinamento para o RH, para o sponsor e para toda a liderança, para eles aprenderem a usar isso tudo. E aí o André, ele está péssimo, péssimo a equipe dele. Qual é o risco que o André corre, né? Nós não falamos que o SOP tem como uma utilidade a meritocracia. Uma próxima lista de corte, eu já vou pôr uma lupa no André, porque ele pode ser uma pessoa que me interessa tirar da minha equipe. Uma próximo cargo para a promoção, uma próxima régua de promoção, eu vou pôr uma lupa em cima do Leônidas, porque me parece que ele é o mais bem desenvolvido. Então, vocês percebem que a avaliação de desempenho não é simplesmente uma coisa simplesinha de se fazer. Você consegue ter várias utilidades simultâneas. As pessoas têm que saber usar a ferramenta começo, meio e fim. Bom, aqui a gente gostaria de detalhar mais algumas características do SOP que a gente já falou rapidamente, então vamos lembrar. O acompanhamento do PDI, como a gente acabou de ver, que é fundamental. Outro, melhorar a comunicação entre o líder e os colaboradores. A gente sabe que muitas vezes o líder não tem tempo de ficar falando, jogando conversa fora e assim por diante. Porém, se ele conseguir mandar uma mensagem, e aí, cada vez que tiver uma atualização de um plano de ação, o líder e o colaborador, né? Se é o líder que faz, o colaborador recebe a mensagem e vice-versa, fica muito prático e essa comunicação é melhorada com certeza. Você pode usar qualquer tipo de plataforma e a gente vai mostrar um pouquinho como podemos usar o celular para isso, que hoje é quase que vital, né? Muitos sistemas de mercado hoje não permitem o uso de celular e muitas vezes só dentro da própria empresa, né? Então isso limita muito o sistema. O nosso sistema tem disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Depois, o acompanhamento do histórico, né? Tudo que é feito fica registrado, né? Salvou, fica registrado, de modo que a gente consegue, de fato, ter uma possibilidade de verificar isso tudo. E o repositório das evidências, como a gente já falou, que é a forma pela qual a gente vai deixar o registro disso tudo. Nós estamos também lembrando que existem outras funcionalidades adicionais, né? Então, nós temos relatórios individuais, né, que você faz para pessoas individualmente, mas você pode criar relatórios setoriais também. Eu quero ver como que está a minha área comercial nessas competências aqui, que são as competências que fazem parte da avaliação. Ou você vai fazer uma avaliação de desempenho com um foco, por exemplo, nas competências comerciais que o grupo de vendas tem que ter. Então, nós temos muitas possibilidades de fazer o uso do SOP para você colher informações que vai te ajudar em identificar causas principais, né? Como que está o desenvolvimento das pessoas naqueles itens, e o principal, o que eu vou fazer com isso, né? Qual é o melhor? É treinamento corporativo, é treinamento individual, é coaching, é mentoring, né? Qual a melhor solução? Depois, temos a possibilidade de usar relatórios comparativos. Eu fiz uma avaliação de desempenho em 2019, agora eu vou fazer uma em 2020 e vou, em um único relatório, apresentar os dois resultados, de modo que eu vejo claramente quem já se desenvolveu ou não. E nesses relatórios, a hora que você identifica, puxa, essa pessoa aqui eu preciso fazer alguma coisa,
a gente já pode sinalizar. Então, eu simplesmente coloco, seleciono que eu quero fazer um plano de competência para essa pessoa, e depois vai ficar como pendente para você criar um plano de avaliação para isso. A gente pode usar também os mesmos relatórios para o levantamento de necessidades de treinamento, baseado nos relatórios de avaliação individual ou setorial. Isso facilita muito o trabalho dentro de uma empresa. Com isso, a gente sabe que a utilização do SOP, cada vez, ela se integra mais com todas aquelas tarefas manuais que a gente tem no dia a dia. A gente vai falar um pouco mais do Ninebox, que é uma coisa muito importante, da pesquisa de clima e outras funcionalidades, que quem quiser ver as funcionalidades detalhadas, é só ir na primeira página do SOP, tá? Aquela página onde você tem o ícone para o login, né? sop.if.br. Você tem um resumo aqui nesta página e tem a lista completa dessas funcionalidades, né? Lembre-se que essa primeira página, a gente está procurando divulgar o produto. Então, é importante que as pessoas entendam o que cada um desses itens significa de fato, para depois vocês poderem eventualmente pensar na utilidade disso ou não. Bom, vamos fazer um exemplo rápido agora de se eu tenho um projeto com 100 pessoas, né? É o projeto que a gente chama de projeto tradicional. Se eu for fazer uma avaliação de desempenho, a gente tem a parte de desenvolver o questionário, quais são as competências que vamos usar, quem avalia quem e assim por diante. Depois eu tenho um período para fazer a aplicação desse questionário. Depois, o tempo de fechar o relatório, né? Acho que quem já fez com outro sistema sabe que é muito difícil fechar o relatório. Por quê? Porque tem gente de férias, tem gente afastada, o líder foi fazer um estágio e assim por diante. Sempre tem alguns problemas. E, por fim, nem todos fazem o PDI, mas quando consegue fazer, né? Então, a gente sempre tem uma tarefa a mais. Nesse modelo tradicional, pessoal, nós estamos ressaltando o seguinte: o envolvimento da liderança, que é essa cor azul aqui, ela é um acompanhamento à distância, né? Porque, na verdade, quem faz tudo é o RH, né? As funções são todas centralizadas no RH. Cria isso tudo, aplica o questionário, gera os relatórios e depois tem que ficar cobrando também os PDIs, né? E, por fim, a alta liderança, ela tem uma visão meio distante de todo esse processo, né? E, muitas vezes, a gente poderia dizer que, na melhor das hipóteses, tá? Esses projetos, eles vão levar, no mínimo, 30 dias cada etapa. No mínimo 30 dias, ou mais. Eu e a Rose, para o projeto de 100 pessoas, já participamos de projeto que levou 1 ano. Então, isso realmente é um absurdo, né? Você pensar que você vai fazer uma avaliação de desempenho e só vai poder pôr em prática depois de 1 ano, né? Então, esse projeto tradicional hoje, ele tem muita chance de acabar ficando para trás em função de que é um processo muito moroso, muito difícil de ser desenvolvido. Comparando, então, com o que a gente chama de projeto automatizado, e aqui o nosso exemplo é o do SOP, a gente consegue muitas coisas de uma maneira diferente. O RH, ele vai se envolver basicamente na customização e no plano de divulgação. Quem vai fazer a aplicação, né, vai ser o próprio RH começa e os líderes é que vão fazer o acompanhamento. Porque, por exemplo, se eu tenho 10 colaboradores, né, eu sou um líder, quem vai cobrar se o líder fez a avaliação, já respondeu ou não, é o próprio líder, não é o RH mais, tá? O líder tem acesso a quem respondeu, a quem não respondeu. Depois, acabou a execução, o preenchimento dos questionários, imediatamente o relatório já está pronto. Então, eu não preciso ficar esperando toda a empresa acabar o relatório de avaliação, para daí eu saber o meu relatório. Eu vou sabendo individualmente quando tudo vai acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu já posso começar
a parte do feedback, do manual de desenvolvimento e do plano de ação. Com isso, a gente tem efetivamente o que a gente chama de descentralização das funções do RH, porque realmente quem tem que dar feedback não é o RH, quem tem que dar o feedback é o líder. E que ferramenta a gente dá para o líder poder fazer um bom feedback? A gente tem que ter todos esses processos anteriores. E uma coisa a mais, a alta liderança, ela vai poder acompanhar isso tudo. Então, o que a gente está falando, na verdade, é o seguinte, é um processo que tem que trazer, né? Então, como a Rose já falou aqui, quais são os melhores resultados que um projeto de avaliação de desempenho deve trazer? Ele deve trazer a melhora da produtividade e a melhora do resultado da empresa. Daí a importância do envolvimento da alta liderança também. Com isso, então, pessoal, a gente está vendo que a gente já tem todas essas funções integradas e disponíveis para todo mundo. Se você quiser, mas eu já tenho um sistema de avaliação de desempenho. Não tem problema, a gente pode implantar só a parte do manual, o plano de ação e os indicadores. É totalmente viável, várias empresas usam somente essa parte e é um preço mais acessível também. Com isso, a gente gostaria de ressaltar para vocês que a gente consegue fazer todos esses passos numa empresa de 100 pessoas em 30 dias. Então, a agilidade é muito maior, é muito mais fácil e o custo-benefício do projeto é excelente. Pensando um pouco na trilha de carreira, se usando o Ninebox. Então, eu vou apresentar para vocês, não sei o quanto de vocês conhecem essa ferramenta, às vezes ela está atrelada, o pessoal faz avaliação de desempenho por competências e depois joga tudo aqui no Ninebox. Então, como que eu uso? Eu tenho aqui duas variáveis, desempenho, aqui embaixo, desempenho é o que a pessoa me entrega, e aí nesse o que eu estou validando qualidade, vou estar validando prazo, vou estar validando se a pessoa me entrega projetos agregados, coisas a mais que eu não tinha solicitado, e o potencial que a pessoa tem. Eu posso medir o potencial do aqui e agora, então eu tenho lá no SOP a competência visão estratégica. Então, eu peço que para o meu líder, eu sou gerente, né? Vocês viram que eu sempre sou gerente, né? Então, vamos lá. Então, eu estou supervisionando um líder. Eu peço que esse meu líder tenha target 2. E ele teve ele teve nota 3 em todas as avaliações. Então, o potencial desse meu líder está acima daquilo que eu preciso. Se ele tivesse tido target 2, ele tem um potencial na média daquilo que eu preciso. Então, eu posso medir o potencial dele aqui agora, ou eu posso fazer um Ninebox visão de futuro, tá ok? O que vocês entendem? Pessoal, me escreve um pouquinho no chat, né? Porque a gente faz uma troca mais gostosa. Qual é a visão que vocês têm de um colaborador que está no Ninebox 1? Dá um nome para esse perfil de colaborador. No mercado, nós temos vários nomes para este perfil. Ele faz pouca entrega, o que entrega não tem muita qualidade, ele me faz a entrega abaixo da média, praticamente abaixo da média, e fora dos prazos. Além disso, eu vejo que, na hora que meu líder foi avaliado, os pares deram nota baixa. Na hora que a equipe avaliou, também deu nota baixa e assim por diante. Um dos nomes que a gente utiliza, eu falo que essa pessoa pode ser um carvãozinho. Que carvãozinho é? Por que carvãozinho? Porque a pedrinha de carvão você aperta, você põe na palma da mão, assopra, ele some. Então, ele, quando está na empresa ou quando não está na empresa, eu não sinto falta nenhuma, porque a equipe dele o tempo todo vem me procurar, o tempo todo vem falar comigo e eu tenho muitas queixas. Tem uma pessoa que falou que ele tem que ser demitido, né? Então, aquela coisa da rodada, né? Se eu vejo que ainda tem uma esperança,
Aí eu vejo o que eu vou fazer com ele para fazer a tentativa de mudança. Mas, normalmente, esse daqui já está na ponta da lista de corte. Eu chamo do funcionário, do colaborador carvãozinho, tá ok? E eu tenho aquele outro que é um perfil diferenciado, que é o 9. Aqui eu tenho, que é o meu águia. Então, por que ele é águia? Porque tudo dele é acima da média nas entregas dele e acima da média o potencial que ele tem. Então, no SOP, ele foi mais avaliado do que o target que ele precisava para o cargo dele, e eu vejo que ele está muito bem preparado. Povo, qual o problema que eu tenho com o meu águia? É aquele lance. Ou você vê para onde você pode promovê-lo, trilha de carreira, se é uma promoção vertical. Se eu não tenho promoção vertical, eu tento fazer uma mudança horizontal na remuneração dele, para tentar segurar esse águia. Se você não faz absolutamente nada para o águia, você sabe para onde ele vai para a concorrência. Se eu sou uma gerente com baixa maturidade psicológica, e eu falo o seguinte, caraca, já investi 2 anos nele, agora que ele está bom, ele está querendo ir para uma outra diretoria, eu vou tentar segurá-lo e tudo mais, o maior gap é meu como líder, porque eu vou estar sabendo que estou interrompendo a trilha de carreira dessa pessoa. Quando esse líder está comigo em coaching, o que eu falo para ele é o seguinte, eu já tentei explicar pelo racional, aí eu parto para o emocional. A Anosti vai concordar comigo. O que eu falo para ele? O seguinte, se fosse o teu filho que te contasse que o líder dele não está querendo dar a promoção para ele, e ele não quer te promover porque ele não quer te perder, o que você acharia do líder do seu filho? Tá ok? Então, é o seguinte, criou a águia, você tem que achar um espaço para ele. E o 9 Box 5? Qual conclusão que vocês têm? É aquele que eu chamo de mantenedor. Me entrega tudo na média, e a competência dele também é mediana, e ele vai indo na média. Ele vai ficar 5 anos no mesmo cargo, ele não vai me dar dor de cabeça nenhuma. Só que o problema que eu tenho com o mantenedor é que ele, qualquer crise que tenha dentro da empresa, ou qualquer crise que tenha no mercado, ele vai me causar um problema enorme, porque quem está em 5 para cair para 4 é um passo. Colocou um mantenedor em home office, ele parou de fazer as entregas dele. Então, ele era um 9 Box 5, caiu para 4. Trocou a liderança dele, o cara já vai cair mais um pouco. De 5, ele cai para 4. Então, eu tenho que ter a grande maioria dos meus colaboradores, depois do SOP, distribuídos no 9 Box, de uma maneira que eu tenha um pouco de cada número, um pouco de cada quadrante. Ah, mas aí, ingenuamente, eu fico pensando, né? Ah, então eu quero todo mundo no 9. Tá bom, você virou celeiro no mercado, porque você vai ter promoção ou você vai ter como mexer na remuneração horizontal para todo mundo na tua equipe, se ela está tão boa assim. Então, na hora que entra um processo seletivo, eu tenho que distribuir uma parte da minha equipe, 75% mantenedora, que tem que carregar piano, sim, e 25% eu vou ter um perfil de mais águia. Então, como que eu faço uma distribuição no 9 Box ideal, pensando na nossa realidade? Você tem um gráfico que nós chamamos de gráfico de dispersão. Eu já tinha falado no outro encontro, existem livros de qualidade total, ferramentas qualitativas e ferramentas quantitativas. O gráfico de dispersão é uma ferramenta quantitativa. Então, eu tenho aqui qual é o melhor gráfico que eu posso utilizar para o 9 Box. É que fique distribuído de uma maneira... Olha, tenho muita gente aqui no 5, eu tenho meus águiazinhas aqui no 9,
eu tenho meu carvãozinho aqui, esse carvãozinho aqui, olha, ainda talvez se eu encaminhar esse cara para alguma coisa, será que ele melhora? Vou investir um pouquinho nele, tá? E tenho essa distribuição mais aleatória, certo? Isso daqui é o resultado real, na verdade. No SOP, você pode também ter o uso do Ninebox como opcional. Então, e é bárbaro, né? Porque a cada ano você vai distribuindo e vai ver para onde você quer que o teu Ninebox caminhe. Pesquisa de clima organizacional. Então, é um acompanhamento que você faz periódico, uma vez por ano. Você vai medir o indicador como a liderança é vista, você vai medir o indicador de como a empresa é vista, ok? Você pode ter, no SOP também tem a pesquisa de clima como uma das utilidades. Você pode criar 50 questões, no máximo que a gente já fez, foi 70, 80 questões. E é customizável. Então, tem lugar que a gente avaliou até a qualidade do elevador, e a gente avaliou o tipo de uso do elevador. Como todo mundo reclamou do uso do elevador, se mudou o horário de entrada e saída de alguns funcionários para não abarrotarem o elevador. Pesquisa de clima organizacional é uma foto que você faz da empresa naquele momento para ver a melhoria que você tem que fazer, tá certo? E aqui tem, por exemplo, um comparativo. Aqui é um resultado. Em 2018, 94 pessoas da empresa responderam à pesquisa. Olha, nós estamos no mercado já com o nome Ômega há 25 anos, como consultores 35 anos. Nós tivemos uma empresa de 1.300 colaboradores que quase que 95% da empresa, 98%, né, Eduardo? 98% da empresa respondeu à pesquisa de clima. Foi um hospital. Vocês acreditam nisso? Quem é de RH tem ideia do que eu estou falando, né? Tinha computador para responder a pesquisa em todos os lugares da empresa, do hospital. E rodava 24 horas. Então, o RH, gente de plantão do lado para estar ajudando, dando assistência e tudo mais. Aí vocês falam 80 questões, gente, é tudo respondido informaticamente. Você vai lá e vai clicando. E o relatório vai sendo montado na hora. Você vai tendo os relatórios já sendo estruturados. Em 2019, eu só tive 86% de adesão. Vou fazer uma outra pesquisa para querer saber por que responderam menos à pesquisa de clima. Aqui, por exemplo, em relação à empresa, você poderia dizer, em 2018, eu tenho em azul 58%. O que quer dizer o azul? Vejo que as pessoas têm orgulho de trabalhar e quer ficar. Caracas, 60% da minha empresa quer ficar aqui e tem orgulho. Estou feliz, 2018. Vem para 2019, caiu para 35%. Eu vou querer fazer uma pesquisa no paralelo para saber por que as pessoas não estão querendo ficar na minha empresa. E o que aumentou 46% são aqueles que têm orgulho em trabalhar, mas não sabem se vão ficar na empresa. Seguindo no mesmo tema, aqui é um tipo de questão que a gente cria para saber assim, o que mais te motiva e o que mais te desmotiva, tá ok? Tem N indicadores aqui do lado que a gente vai perguntando. E aí nós tiramos a estatística dos maiores resultados. Então, vejam aqui. Em 2018, o que segurava pessoas na minha empresa, porque é o que tem mais respostas, a gente tem que saber ler também, né? Então, 68% está na minha empresa por causa do nome dela no mercado. Eu tenho orgulho do nome dela na minha carteira profissional. E em 2019, aumentou esse orgulho, tá ok aqui, tá? Então, por que as pessoas não estão querendo ficar comigo? Em 2018, tecnologia não afetava em nada. Em 2019, quase metade da empresa fica motivada pelo recurso tecnológico. Gente, vocês estão vendo o que dá para extrair de informação numa pesquisa bem estruturada, bem montada? E aqui eu tenho um pulo do gato. 53% da empresa, 2018, tinha a ver com salário.
caiu para 42%. Vou fazer uma pesquisa de cargos e salários, para ver se tem uma defasagem tão grande. Mas olha outro detalhe interessante, aqui dá para ficar falando o curso todo sobre isso. A estabilidade, 38% reconhece que a empresa não manda ninguém embora de uma forma aleatória. Então, extraído, faço o SOP, avaliação de desempenho. Faço os PDIs, meus líderes melhoram. Depois do PDI, crio a pesquisa de clima organizacional. Então, sempre dá um prazo de 3 para 4 para 5 meses entre avaliação de desempenho e pesquisa de clima, mas para criar as ações paralelas, né? E aqui eu tenho também, por exemplo, eu quero trabalhar relacionamento, né? Então, eu vi que aqui está falando sobre salário, mas eu quero saber outros quesitos que podem me interessar. Então, aqui é aquela planilha do 3Q1POC. Se eu quero saber se as informações entre os setores são claras ou não, então, lá reclamaram, numa daquelas perguntas, sobre a comunicação. Então, que plano de ação que nós fizemos? Caíram muita a reclamação, fala muito intensamente que o líder não se comunica bem. Então, falava o seguinte, as informações entre os setores são claras, mas não são no momento correto. Então, reuniu lá com a liderança e criamos o quê? Junto com a liderança, em quais momentos as pessoas recebem os comunicados? A gente trabalhou dentro do curso, ou dentro do coaching, ou nós fizemos a pesquisa. O líder tem que comunicar rapidamente o que acontece dentro da empresa. A queixa era essa. Comunicava, mas comunicava atrasado, tá certo? Por exemplo, uma outra empresa também de pesquisa de clima, né? Dentro da área de TI, GPTW. É uma ferramenta que você usa para 100 melhores empresas para se trabalhar. É a mesma pesquisa de clima que você faz dentro da empresa, só que não é todo mundo que pode pagar essa pesquisa, porque ela é caríssima, e não é toda empresa que pode entrar, é só a empresa de médio para grande porte. E eles têm lá as pesquisas de liderança e as pesquisas pela empresa. E lá falaram que o líder fazia uma reunião trimestral para informações. A pergunta era, quantas vezes por ano o teu líder se reúne com você? Essa empresa, Case Real, era de 1 a 3 vezes por ano. Então, eles contrataram a Ômega para a gente treinar todos os líderes como promover uma reunião eficaz. Então, a gente fazia aqueles laboratórios que eu venho falando aqui no nosso encontro de hoje. Então, uma vez por mês, a gente se reunia com a liderança e treinava como fazer reunião eficaz. No próximo mês, era o laboratório de feedback. Aí, eles tinham que mostrar todas as reuniões eficazes que eles montavam, porque para montar uma reunião eficaz, tem que ter um passo a passo específico. Então, a responsabilidade, eles no GPTW, eles têm alguns indicadores. Então, eles tiraram nota baixa em credibilidade. Então, tudo tem que acabar em agosto. E aí, você tem começo, meio e fim de um site que te contempla N esferas diferentes com um único objetivo, desenvolver o capital humano da empresa. E desenvolver de uma maneira rápida, de uma maneira eficaz e de uma maneira muito bem feita, com muita qualidade. Bom, nós gostaríamos, pessoal, de renovar, né, de confirmar o compromisso de que nós vamos dar suporte para vocês no desenvolvimento dos planos de fazer avaliação de desempenho. Nossa proposta é a gente tentar, ou através do SOP, se vocês entenderem que é uma ferramenta que vai ajudar vocês, ou até por e-mail, podem nos ligar, podem nos consultar. O importante é que a gente está querendo dar continuidade nesse processo. E para isso, né, tanto eu quanto a Rose, a gente está cadastrado naqueles sistemas de degustação que a gente já falou para vocês, que a gente gostaria de trocar através do SOP as informações visando a gente criar, se for o caso,
desenvolver, melhorar, né? Ou efetivamente dar uma nova roupagem, uma nova visão do sistema de avaliação de desempenho da empresa de vocês. A gente gostaria, então, de mostrar o acesso pelo celular. Então, como eu pedi para vocês terem acesso ao seu código individual e também a senha que já foi informado, a gente vai mostrar aqui o caminho como se fosse usar pelo celular. Então, essa daqui é a telinha que aparece quando você vai no celular e tem algumas informações adicionais de navegação. Então, todos vocês já têm um código, tá? Quem não tem o código pode, de repente, se cadastrar agora usando o seu próprio CPF, tá? E depois a gente vai explicar. Quem tiver dúvida, quiser perguntar no chat, fique à vontade. Então, começando o login, né? Quem já tem login. A próxima tela é de você colocar o seu código e a sua senha, ou, em alguns casos, a gente acabou cadastrando o próprio CPF da pessoa, e aí a senha é sempre os 4 primeiros dígitos do CPF, para facilitar. A próxima tela, pessoal, que você entra ao usar o próprio celular, é o menu principal do sistema. E a tela de abertura, para você ver a tela, você teria que clicar aqui na abertura. Porém, essa tela tem algumas informações que eu gostaria de ressaltar para vocês. Primeiro, em todas as telas do sistema, você vai encontrar uma telinha assim, que é o menu fechado, né? Eu tô lá no meio do plano de ação, eu quero ver uma coisa aqui na minha avaliação de desempenho. Então, eu já clico aqui nessa telinha, vai aparecer esta tela, você vai para a sua avaliação de desempenho para o seu relatório. Depois, todas essas funções, até o modelo de plano de ação individual, é o que a gente chama de menu aberto, né? Então, tanto os colaboradores quanto os líderes, aparece esse menu aqui com as funções de cadastro, identificar quem avalia quem, que a gente chama de pirâmide, o manual de desenvolvimento e criar o plano de ação. Porém, os líderes têm um menu adicional, tá? O menu adicional dos líderes começa com a avaliação dos membros. Então, é uma página onde que você vê todas as pessoas da sua equipe e você pode ir lá fazer acesso aos seus liderados para ou fazer a avaliação, se você tiver que fazer a avaliação deles, ou ter acesso ao plano de ação. Depois, você vai ter a sua própria régua individual, né? Você não tem os seus planos de ação, então você tem a sua régua individual. E depois você vai ter a régua da equipe, que é aquela tela que a gente mostrou, que aparece todo mundo junto. E é navegável, né, pessoal? Você pode começar pela sua tela individual e ir navegando para os níveis inferiores. Depois, por fim, a gente tem o histórico, que vai ser útil quando a gente quiser confrontar, confirmar uma informação, mostrar as evidências e assim por diante. Então, estou entendendo que as pessoas estão entendendo como é a navegação através do celular. Vamos ver mais uma etapa aqui. Se você clicar naquela tela, no manual de desenvolvimento, né, no menu para acessar o manual de desenvolvimento, você vai ver todas as competências que estão cadastradas. No caso de vocês, só tem 3 competências, né? Adaptabilidade, foco em resultado e gestão de conflitos. Aqui eu peguei o menu de uma outra empresa, porque ele é mais completo. E se você tiver acesso você pode pesquisar quais são os targets e quais são as sugestões práticas, clicando em qualquer um deles, tá? Então, na próxima, identificando a competência que você quer, você volta para identificar os targets, e para cada target, né? Peguei um exemplo aqui, né? Eu selecionei, na verdade é uma página só que aparece os 4 targets, os 4 objetivos, né? Que é a própria resposta do questionário de avaliação de desempenho. E aqui a gente tem as sugestões práticas propostas. Quando você estiver acessando através do plano de ação,
você vai ter a opção de fazer o preenchimento do seu plano de ação com essas sugestões práticas, né? Então, quando você consulta o seu plano de ação, através do plano de ação, você pode também, tipo, copiar e colar. Aqui é a outra telinha do plano de ação, né? Onde a gente sabe que a utilidade dele tem várias informações, né? De você fazer a sua reunião de feedback, de você colocar os seus objetivos, fazer o acompanhamento, né? O acompanhamento é através das atualizações, seja do líder, seja do colaborador. Esse acompanhamento, esse plano de ação, o que é interessante é você imaginar, eu gosto muito de trabalhar com a ferramenta do Excel. Então, eu treino o líder da minha empresa a fazer o quê? Aquele mapeamento que deu naquele resultado, ou das réguas coloridas, ou naquela tabela que tem os números. Então, na hora que ele senta, ele vai anotando todas as competências em que a minha pessoa da minha equipe teve nota baixa naquele item. Eu olho primeiro, eu tendo dado a nota baixa para ele, já que eu sou líder dessa pessoa, e, na verdade, se eu sou líder, eu tenho uma senioridade maior, então eu dei nota baixa em 2 competências. Já tem 2 targets aqui que tem que ser trabalhado, no mínimo, tá? Aí eu vou para a senioridade um pouco mais baixa, para os pares dele. Então, os pares deram nota baixa em 3 itens. 2 são os mesmos que eu dei, e aí deram nota baixa no 3º item. Então, já estou falando que ele já tem 3 gaps. E aí eu vou para a senioridade melhor, que é a equipe de baixo, que são os colaboradores. E os colaboradores deram nota baixa em mais 2 quesitos, 2 competências. Então, ao todo, esse meu líder, ele tem 5 gaps para serem trabalhados. Eu, no mínimo, tenho aqui 5 meses de trabalho. Se eu quero fazer com que a avaliação de desempenho fique como um projeto onde tem gestão, eu, no mínimo, para este líder dessa pessoa, o que eu vou falar? Cria, no mínimo, 2 planos de ação para cada gap. Porque aí você põe um plano de ação por mês, tá? Então, ele é obrigada a ficar todo mês entrando no SOP, todo mês mandando mensagem do que está fazendo, do que não está fazendo, tudo mais. Então, ter visão global, que é a competência de quem está liderando o projeto, e competência de líder, óbvio, tá? É ver parte do todo, e medir causa e consequência. Ter visão estratégica é como eu vou chegar no resultado. Então, a hora que eu tenho o SOP, eu tenho a visão global, causa e consequência, como que está aquela pessoa. A visão estratégica é como eu vou desenvolver os PDIs para que aconteça um movimento a cada mês. Não é só quando vai ter auditoria, não é só quando, está para vencer, vamos todo mundo olhar, porque já tem 11 meses, agora a gente vai rodar outra vez a avaliação de desempenho e tudo mais. Não, tem que ficar fazendo a gestão, tem que ficar fazendo a gestão. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar assim mesmo, né? E se não tem gap nenhum, você pega 10 competências, que são aquelas, pega 10 targets, tá? E pede um a mais. Então, na liderança, comunicação é target 3. E o meu líder teve 3. O target dele está ok, eu avaliando, pares avaliando e equipe avaliando. Provoca. Faz um up aí no cara, né? Começa a pôr targets 4 para ele vir a desenvolver. Este é aquele que está caminhando para o 9 Box 9, tá certo? Então, quando a gente fala em PDI, você tem que ser estratégico. E o estratégico é você distribuir durante mais ou menos 10 meses, para que se tenham planos de ações para serem elaborados, cobrados e mensurados o ano todo. Bom, então, conforme a gente viu a utilidade do plano de ação, pessoal,
a gente pode, então, agora, pensar no seguinte: todos nós já temos o objetivo de a gente pensar que a gente vai se propor acredito que todos vocês, né, fizeram o curso com o objetivo de tentar conhecer uma nova metodologia, ver qual é a coisa mais atual atualmente, as boas práticas de mercado, como se fala, e o que eu posso fazer? O nosso objetivo é ajudar vocês nesse desenvolvimento, ao mesmo tempo divulgar ferramentas mais modernas que estão no mercado, e a gente, com certeza, vai poder dar continuidade no projeto de vocês. Para isso, tanto eu e a Rose estamos contentes com esse tipo de atividade que nós estamos fazendo, e a gente gostaria de praticamente nos agradecer a participação de vocês e da gente tentar dar continuidade nos projetos que vocês tenham. Rose, aqui tem uma observação da Valéria, né? Muito obrigado. Ela está tendo que sair anteriormente e desejou sucesso a todos. Muito obrigado, Valéria. Ficamos contentes com a sua mensagem. O mais importante, no término dessas 6 horas de trabalho, e as pessoas que fizeram a pendência trabalharam um pouco mais dentro desse tema, é vocês criarem uma metodologia. Então, eu acho que tem algumas telas que são pulo do gato, né? Usem muito aquelas telas dos verbos. Aquilo ajuda demais para qualquer orientação que você tenha que dar dentro da empresa. Saibam usar os verbos do verbo mais sênior, do verbo mais júnior para o verbo mais sênior. Distribuam dentro da empresa. Aquilo lá é passo inicial para você pensar em competências dentro da empresa. Número 1, a tabela dos verbos, tá ok? Número 2, não importa o tamanho da sua empresa, tenham uma descrição de cargos, ou no caderno, ou na folha sulfite, ou no Excel, no SOP, a gente pode ajudar, mas tenha uma descrição de cargos. E montem esse conjunto de competências. Vão conversando com as pessoas, vão tirando ideias para montar o conjunto de competências. Não deixem passar de 15, sendo que é 15 para a empresa toda e 12, no máximo, para colaborador. O Leandro está comentando aqui que na empresa deles, vocês adotam a metodologia de ser o consenso entre o líder e o colaborador, tá? Isso, Leandro, é possível, porém, a gente normalmente usa isso quando também tem o Ninebox, tá? Com o Ninebox, essa funcionalidade está contemplada. Sem o Ninebox, a gente consegue configurar isso facilmente. Então, acredito que isso não seja um problema, tá? Então, se você tiver interesse de conhecer melhor o SOP, a gente pode conversar, ou hoje ainda, depois do treinamento, ou a gente marcar uma reunião específica para isso. Tudo bem? Então, voltando. Verbos, descrição de cargos, 15 competências. Olhem missão, visão e valor da empresa. Se não tem isso descrito, olhem para aquilo que é de normal se cobrar dentro com as pessoas, tá ok? Fora isso, o que vocês têm que ter em foco, como foco? O que eu vou fazer com este material? A rodada de feedback, a gente fala assim, tem que criar alguma coisa, gente, não tem nada para fazer? Faz na folha de papel, faz no Excel, faz no SOP, faz na plataforma, tudo mais. Mas cria uma metodologia. E a gente vai continuar ajudando, corrigindo o que vocês continuarem mandando, tá ok? Aquela tela da rodada do feedback, eu acho ela fenomenal. Utilizem aquela tela, divulguem aquela tela. É o passo a passo do processo de comunicação dentro da empresa. Próximo tópico que tem que bater na tecla. Desenvolver pessoas tem que ter uma base. A base que eu uso é uma base psicopedagógica, né? Eu sou psicóloga e psicopedagoga. É uma base piagetiana. Piagetiana.
Então, a assimilação de novos conceitos para mudar o comportamento é feita por etapa, vai sedimentando, que é a andragogia, né? Pedagogia da criança, andragogia do adulto. Então, você tem que ir sedimentando o conhecimento. Você só sedimenta conhecimento através dos planos de ação, entende? Então, vai mudando o conceito para mudar o comportamento. E aí as coisas vão caminhando mais rapidamente dentro da empresa. Depois dessa parte dos PDIs e tudo mais, sejam criativos e trabalhem de uma forma criativa a sugestão de trabalho, de atividade. O manual que nós temos, ele é riquíssimo. E cada vez que alguém traz uma ideia nova, se você está com o SOP, você vai introduzindo no SOP mais ideias novas. Então, teve uma pessoa que queria trabalhar com 5 S's, ela saía tirando foto da empresa toda, do setor dela que estava bagunçado e tudo mais, aí ela quis colocar o plano de ação para os 5 S's dentro da equipe dela. E foi colocado lá no manual que uma das ferramentas que se pode usar é tirar a foto do antes e do depois, entende? Então, assim, tem que criar uma coisa, tem que fazer uma forma pedagógica e criativa. Outra empresa, essa foi da área da saúde, foi interessante. Nós estávamos com a avaliação técnica muito baixa de alguns tipos de exames que os técnicos de enfermagem estavam errando muito. Então, a gente tem um boneco, que é um boneco inflável, e aí foi criada uma gincana, onde se levantava o nome do exame, o técnico de enfermagem tinha que pegar a tampa da cor correta, que era o exame que ele ia fazer, e colocar no local do boneco de onde ele ia colher o material. E foi criada uma gincana, e essa gincana era feita repetidamente, cada vez que a gente via aqui, o número de não conformidades, de erros iam sendo montados, ia acontecendo dentro da empresa. Essa técnica de fazer gincana vai para manual de desenvolvimento. Então, quem cuida disso tudo, que é o sponsor, ele vai colocando lá as outras ideias. Nós que estamos levando um projeto novo, você não pode levar um projeto capenga, você tem que levar um projeto com começo, meio e fim. Eu tenho muito a frase que os líderes me falam, né, nessas avaliações. Rose, se eu soubesse fazer tudo isso, eu também já tinha tido target 4 em todas as minhas competências. Eu não fui bem avaliado pelo CEO ou pelo presidente da empresa. Então, o manual tem como objetivo fazer isso, trazer de uma forma criativa, de uma forma gostosa, para que as coisas sejam palatáveis, para que as coisas sejam agradáveis da gente apresentar, e para que você faça aquela transição, né, aquele comportamento, né, causal, entende? Eles têm que ter a percepção de que aquilo é gostoso. Eles têm que usar a lente do princípio do prazer. Que legal vai ser fazer isto. Que legal, que interessante vai ser fazer isso. Eu tive um gestor, que foi um dos que mais me encantou como case, altíssimo cargo, ele tinha 7 subordinados a ele, cada um com gaps diferentes, 7 gaps. A ideia dele foi, para cada gestor, ele deu aquele livro, que é muito antigo, Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, né? E para cada gap, ele pediu que cada um lesse o capítulo do seu gap. E que na próxima reunião ele explanasse esse assunto 5 minutos para a equipe. É óbvio que o gap do líder dele desapareceu, porque como que eu posso explanar um assunto que eu não estou bem naquilo, tá? E isso vai para o manual. Então, o que eu quero falar nesse fechamento? Eu acredito muito numa frase que para mim é lema de vida. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Quem está aqui ou é líder, ou quer uma trilha de carreira, ou é alguém de RH. Temos o comprometimento de o que estamos fazendo pelo bem das pessoas que estão em nossa volta, pelo bem das pessoas. A hora que você modifica alguém dentro da tua empresa, você está modificando uma família. Na hora que alguém é demitido da tua empresa, você está prejudicando uma família. Então, a responsabilidade de vocês é se atualizem, tenham iniciativa, mas, pelo amor de Deus, tenham acabativa, tá? E saibam desenvolver o poder de persuasão. Amei de paixão esse encontro que tive aqui com vocês, que nós tivemos aqui, e a gente vai continuar à disposição
no chat para continuar batendo papo, trocando ideias e tudo mais. Vocês ficaram com o celular ou o meu ou do Eduardo, continuem conversando com a gente. E agora eu tenho uma frase de fechamento, que para mim ela é muito simbólica, é uma frase do Einstein. O que será que nos congela, né, na nossa vida, quando alguma coisa brilha o olho da gente, e de repente aquilo lá vai passando, o tempo passa, e você percebe que não houve a execução daquilo que eu achava que iria brilhar o meu olho, tá ok? Então, a frase é a seguinte: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Albert Einstein. Tanto serve para a trilha de carreira, como para o momento que nós estamos passando. Tá ok? De coração, muito obrigada pela presença de vocês. Até mais. Muito obrigado, pessoal. A gente gostaria só de pedir uma última observação, que é para vocês, ao receberem a cópia da gravação deste dia, vocês fazerem a gentileza de nos avaliarem. Vocês vão receber um link para fazer a avaliação do curso. Então, a gente agradece a possibilidade de vocês nos darem um feedback do nosso treinamento. Quem quiser ficar mais alguns minutos, nós estaremos aqui, eu e a Rose. Muito obrigado por todas as mensagens que estão colocando aqui, e vamos continuar. Então, estamos encerrando. Um abraço a todos. Até a próxima.